A paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo 16 do livro de Mateus. Uma geração maligna pede sinais. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 16. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Estamos juntos aí para buscar a palavra de Deus por intermédio das Escrituras. Abra aí para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Aproveite e inscreva-se em nosso canal e clica no sininho que está aí para você fazer acompanhamento, pois todos os dias temos uma postagem nova de um capítulo novo da Bíblia. E estamos em Mateus 16, começamos lá em Gênesis, no capítulo 1, e iremos terminar em Apocalipse. Estamos vendo o Evangelho de Mateus, que foi escrito com o propósito de inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano da redenção de Deus. Estamos assim vendo a parte número 5, a autoridade no reino. Começou no capítulo 14 e vai até o capítulo 18. Como já dissemos, os milagres de Jesus demonstraram a sua autoridade como Messias. Muitos testemunharam a sua supremacia quando o viram fazendo grandes obras. Jesus insistiu que a vida sob o seu reinado é diferente da vida sobre outros reinados. A maior preocupação dos capítulos de 14 a 18 do livro de Mateus é a autoridade do reino. E elas foram divididas em duas seções. Nós estamos na seção A, o caráter e a autoridade de Jesus, dos capítulos 14 ao 17. Na narrativa que vai até o capítulo 17, estaremos vendo esse caráter e a autoridade de Jesus como rei, ao relembrar os milagres que ele realizou, bem como as reações daqueles que tinham contato com ele. A nossa maldita mania de ficar pedindo sinal para Deus. Às vezes a gente cai nessa tentação, né? Ali estavam os fariseus e os saduceus, vendo sinais e milagres todos os dias sendo executado pelas mãos de Deus, pelas mãos de Jesus Cristo, publicamente. E agora eles pedindo um sinal. Jesus indicou aos fariseus um sinal literal do céu, o próprio céu. A analogia que ele faz, ou que ele fez com o modo como eles interpretavam o tempo, mostra que o problema não era a falta de evidências, mas uma má vontade em aceitar o seu significado. Jesus já havia fornecido muitos sinais. A evidência, sendo milagre ou não, será mal interpretada ou distorcida pela mente descrente. Jesus não jogava pérolas aos porcos. Veja aí o capítulo 7, o verso 6. Que sinal seria dado aos incrédulos? Quando o coração está endurecido, não adiantam sinais, pois o efeito deles será o contrário do esperado. O sol que brilha forte derrete a cera, mas ao mesmo tempo endurece o barro. Se o coração deles era de barro, como seriam amolecidos com sinais? A verdade era que eles não criam nele. E nada haveria Jesus de falar ou de mostrar que os demovesse daquilo. Um coração incrédulo é um coração que está cego pelo enganador e pelo engano do pecado. Jesus chamou aquela geração de perversa, adúltera, que pedia sinais, e ele disse que daria um sinal, o sinal de Jonas, e em seguida os deixou e retirou-se dali. Ainda mesmo os discípulos eram tardios em crerem, e assim ficaram cogitando o fato de não terem pães. E Jesus lhes lembra o que aconteceu por 2 vezes com as multidões de 5.000 e de 4.000 que foram alimentadas sobrenaturalmente pelo poder de Deus. Jesus frequentemente falou por meio de parábolas, mas era mal interpretado como se estivesse falando literalmente. A menção que ele faz, a alimentação dos milhares, mostra que ele esperava que os discípulos compreendessem o simbolismo dos milagres. A Bíblia de Estudo de Genebra nos adverte como fermento na massa, os falsos ensinos podem rapidamente permear a igreja e corromper a sua santidade. Jesus não considerou as doutrinas como não sendo importantes. Agora Jesus e seus discípulos chegaram à região de Cesareia de Filipe. Era uma pequena cidade no pé do Monte Hermon,
cerca de 37 quilômetros ao norte da Galileia e o ponto mais ao norte do itinerário de Jesus registrado nos evangelhos. Em lá chegando, ele resolve fazer uma pergunta importante para seus discípulos. Quem dizeis que eu sou? Versos 15 e versos 16. Jesus fez a pergunta para todos os discípulos, mas Pedro respondeu em nome dos 12. Sua declaração foi de que Jesus é o Cristo, verso 16. Reflete a percepção de que Jesus era o esperado rei escatológico profetizado no Antigo Testamento. Não somente o Cristo, mas também o Filho do Deus vivo. O título Filho de Deus, nesse versículo Filho do Deus vivo, aparece em Mateus, em reconhecimento por Satanás e seus demônios, em confissão pelos discípulos, em dúvida ou questão pelos descrentes judeus, nos lábios do centurião gentil. Esse título está relacionado ao Cristo. O próprio Deus também testificou que Jesus é seu Filho. O conceito não é o de meia divindade, ou um homem divino como encontrado na literatura pagã, mas vem dos antecedentes do Antigo Testamento sobre um rei ungido como Filho de Deus. A Bíblia de Estudo de Genebra recomenda aqui que se veja seu excelente artigo teológico em João 1, Jesus Cristo, Deus e homem. Muito interessante, vale a pena você adquirir a Bíblia de Estudo de Genebra. Você pode adquirir na nossa loja virtual, semeadores.com.br, na nossa loja física no centro da Taguatinga, e fazer essa leitura para você ver. É muito interessante esse artigo. No Antigo Testamento, Israel, como um todo, era filho de Deus. E Jesus cumpriu essa posição de Israel. No entanto, como aplicado a Jesus, o título reflete o seu próprio conhecimento do Pai como o único filho. Jesus foi conhecido pelo Pai como sendo filho amado, no sentido de filho único. Gênesis 22, 2. Conquanto o entendimento de Pedro não fosse ainda esclarecido, quando se tornaria mais tarde, ele lhe foi dado pelo Pai, e além do que Pedro podia ter concluído por si mesmo. Esse entendimento de Pedro lhe foi dado pelo próprio Pai. Jesus então exclama diante de tão forte declaração de Pedro, verso 17, que não foi carne nem sangue que lhe revelaram. O reconhecimento de quem é Jesus deve vir de Deus. Deus usando ali Pedro na sua ingenuidade, mas na sua fé, na sua demonstração, na sua espontaneidade. Então Jesus diz a Pedro que ele, Pedro, era Pedro, e que sobre esta, não essa, pedra ele, Jesus edificaria a sua igreja. Sobre ele mesmo. Conforme estamos vendo, a palavra grega é Petra, de modo que há um trocadilho com as letras e o nome Pedro, mas o significado exato desse trocadilho é questionado. As opções mais prováveis são a confissão de Pedro, de que Jesus é o Cristo, é a pedra sobre a qual a igreja é construída. Jesus é a pedra, como o próprio Pedro testifica em 1 Pedro 2, 5 a 8. Pedro, como apóstolo representante e confidente, é a base da igreja. E quarta opção, em sua confissão, Pedro representa o tipo de material com o qual e no qual a verdadeira igreja seria construída. A primeira e a segunda opções são frequentemente defendidas ao se apontar para o fato de que o nome de Pedro é Petros e a pedra fundamental é Peta. Porém, o aramaico não teria feito tal distinção. Em ambos os casos seria Kefa. E o grego fazia pequenas distinção entre esses dois termos. A segunda opção é também problemática, porque essa passagem, Jesus não é o fundador, mas o construtor da igreja. Não fosse o abuso da passagem pela Igreja Católica Romana, é pouco provável que alguma dúvida tivesse surgido de que a referência aqui é a Pedro. Porém, apesar da sua confissão, a pedra fundamental não é Pedro, mas Pedro como um apóstolo cuja confissão de Cristo foi revelada a ele pelo Pai. Quando Pedro, mais tarde, insistiu que Jesus não deveria sofrer na cruz, ele não foi chamado de pedra fundamental, mas de pedra de tropeço. E nem Pedro deve ser separado dos 11. A autoridade dada a ele também foi dada aos outros discípulos, e essa autoridade provê a base para o governo da Igreja de Cristo. Como o próprio Pedro declara, 1 Pedro 2, dos versos 5 ao 8,
Todos os crentes se tornaram pedras vivas, em virtude da sua associação com Cristo. Mas os apóstolos, representados aqui pelo porta-voz dos 12, são o fundamento. É evidente que, mesmo se a pedra fundamental é interpretada como a pessoa de Pedro, ainda não há nada que sugira que Pedro teria sucessores. A igreja seria edificada no fundamento que é Cristo e na doutrina dos apóstolos. Por isso que as portas do inferno não haveriam de prevalecer contra ela. Tanto no Antigo quanto no Antigo Testamento, como na literatura judaica intertestamentária, as portas do inferno e as portas do Hades são usadas para representar a morte, o poder de Satanás. Jesus afirmou que a própria morte não triunfará sobre o seu povo. Esse é o sentido mais preciso. Jesus afirma então que daria aos apóstolos, e não somente a Pedro, a chave dos reinos dos céus. A metáfora especifica o modo em que os apóstolos são fundamentais para a igreja. A eles foram dados poderes de unir e soltar, ou chaves que fecham e abrem as portas. Confira aí também Mateus 18, versos 18, 19 e 20. Os apóstolos abriram um reino para aqueles que compartilharam da confissão de Pedro e excluíram aqueles que não receberam seu julgamento sobre Cristo. Por meio deles, Jesus revelou a sua própria palavra de autoridade do reino. A base apostólica da igreja foi fundamentada no Novo Testamento. As chaves para a autoridade de Cristo na igreja são a aplicação dessa autoridade apostólica. Ato contínuo, ele lhes pede que façam silêncio por hora, em relação ao fato a eles revelado há pouco. Compare com o capítulo 8, verso 4. As concepções populares a respeito do Messias estavam longe daqueles que reconheciam seu ministério sofredor. Permitir que seus discípulos proclamassem a sua messianidade abertamente teria sido instigar um movimento político que teria acabado com a sua missão real, como aconteceu em João 6, verso 15. Foi a partir desse momento que Jesus começou a mostrar para eles que era necessário a cruz. O sofrimento do Messias. Isso marca uma nova fase no ministério de Jesus. A mesma frase ocorre em 4,17. Aqui Mateus muda da pregação pública do povo da Galileia sobre o reino para a instrução cuidadosa de Jesus a seus discípulos com relação à sua morte e à sua ressurreição, a natureza da sua messianidade e do discipulado deles. Até esse ponto, Jesus tinha dado somente indicações a respeito da sua morte e sofrimento redentores. Agora ele começa a explicar ou a mostrar essas coisas para seus discípulos, talvez com referência às escrituras do Antigo Testamento. Pedro, sentiu-se tocado pelas falas de Jesus e quis, assim, repreendê-lo quanto às questões do sofrimento do Messias. Acho que os elogios do Senhor a ele subiram em sua cabeça. Com o seu jeito especial de ser, tentou persuadir ao Senhor de que não precisava de passar por aquilo. Jesus o repreendeu severamente. Suas palavras foram fortes e contundentes. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Verso 23. Como pode? Há pouco, vaso de Deus que trouxe uma revelação extraordinária de Deus. No outro momento, em seguida, vaso do diabo, com argumentos totalmente malignos. Essa é também a nossa realidade, até que tudo se consuma. Por isso que nós devemos vigiar e orar. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Somos filhos de Deus, verdadeiramente, mas ainda estamos na carne. Embora devamos viver no Espírito, poderemos andar na carne, fazendo a vontade do diabo. Como administrar isso? Com vigilância e oração. Jesus acrescentou logo em seguida o mandamento de negar-se a si mesmo, justamente para evitar esse problema. Para sermos discípulos, precisamos abandonar totalmente o nosso desejo natural de procurar o próprio progresso, conforto, respeito, poder, fama, status, né? O que adiantaria a qualquer um de nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Ou mesmo o que o homem poderia dar em troca dessa sua alma?
Jesus incentiva seus discípulos a levarem a vida de seguir a Jesus muito a sério. Cada um de nós, quando Jesus voltar, será recompensado de acordo com as suas respectivas obras, com o que tiverem feito com o uso do corpo, da alma e do espírito, versos 26 e 27. Em seguida, Jesus passa a falar a eles a respeito da sua transfiguração, que aconteceria em menos de 7 dias depois. Embora isso tenha sido tomado como referência à transfiguração, a frase implica um período de pelo menos mais de uma semana. De maneira nenhuma passarão pela morte. Verso 28, né? Uma outra opção é a destruição de Jerusalém, 10:23. Mas, diferentemente de 10:23, o contexto aqui não é especificamente relacionado ao julgamento de Israel, mas à iminente morte e ressurreição de Jesus. A cisão mais convincente é que a vinda mencionada aqui se relaciona com todo o conjunto de acontecimentos envolvidos no recebimento do domínio do Filho do Homem, especialmente a sua ressurreição, a sua ascensão, envio do Espírito e julgamento contra Jerusalém. Todos esses acontecimentos ocorreram enquanto alguns dos discípulos ainda estavam vivos. A transfiguração também poderia ser incluída nesse conjunto de acontecimentos. O capítulo 16 começa assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que ele mostrasse um sinal vindo do céu. Está querendo ver um sinal vindo do céu. E o verso de número 28, encerrando o capítulo 16, diz: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passaram pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Uma curiosidade nesse capítulo é o fato de que Pedro, primeiramente, receber uma revelação espetacular do Espírito Santo e de ímpeto declarar que Jesus é o Filho de Deus. Pouquíssimo tempo depois, é usado pelo diabo para falar uma palavra digna de toda repreensão: arreda Satanás. E nós ganharemos o mundo e perderemos a nossa alma, ou perderemos a vida por causa dele e a acharemos? Que Deus nos guarde da incredulidade. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 17, o poder da fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? É muito pequeno. Parece um ponto num livro, parece um sinal gráfico de pontuação. Deus abençoe você. Inscreva-se no nosso canal. Clica aí no sininho para você fazer acompanhamento dos nossos vídeos. É diária atualização, todos os dias um vídeo novo da Palavra de Deus, um capítulo novo da Bíblia. Estamos aí fazendo reflexões a respeito de cada capítulo da Bíblia. Esperamos estar agregando algum valor à sua fé, à sua vida espiritual, o participar disso. A parte escrita, lembramos, porque às vezes o texto é muito grande, muita coisa você pode perder aí no caminho. Você encontra lá no jamaisdesista.com.br. Pode usar à vontade, somente cite a fonte. Também você pode comprar nossos materiais e nos ajudar no nosso ministério na Semeadores, nossa loja virtual, www.semeadores.com.br. Nosso programa de rádio vai ao ar todos os dias, às 8h30, Momento Missionário, Palavra de Vida. A todos um bom dia, fique com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.